Bom dia, presidente. Bom dia, demais vereadores da mesa, vereadores e vereadoras, imprensa, funcionários da casa. O que é o projeto Família Acolhedora? Agradecer pela presença do senhor Guinter, ele que foi diretor na Cridas também, né, foi diretor do Lar dos Meninos do Xaxim, né, o senhor Gerhardt, que está aqui também, que é diretor, né, da Cridas. Hoje aqui o pessoal da Cridas também, da FAS, representando a FAS, né? Muito obrigado por vocês estarem aí. A Ângela, Andressa, né? É isso? Cláudia. Tem uma Andressa também, que eu acho que está aí por trás. Então, assim, muito obrigado pela presença dos senhores e das senhoras. Tem outras assistentes sociais aí também da Cridas. Muita gente pensou que esse projeto é para atender a Cridas até, né? Mas não é, para atender a comunidade. É que a Cridas, que tem um trabalho que só quem vai lá e passa um domingo, passa um dia lá, para ver o trabalho que eles têm em relação às crianças, né, que muitas vezes estão, muitas vezes não, a maioria delas é problema com a justiça, com seus pais com algum problema com a justiça e ficaram com a necessidade de ficar fora da família. Por mais que a lei já exista e tenha sido promulgada em 2011 aqui na cidade de Curitiba, hoje nós não temos nenhuma criança ativa e abrigada em um lar nessa espécie de acolhimento. A FAS não consegue atender a demanda de treinamento das famílias, encaminhamento das crianças e supervisão dos menores que estão participando do programa. Como o órgão público precisa do terceiro setor, organizações sociais e ação, com auxílio dessas organizações, o acolhimento, que até então é apenas institucional, em um abrigo ou em uma casa-lar, poderá ser trazido ao seio do cuidado da família, que é o nosso bem mais precioso. O programa Família Extensa, por tudo aquilo que a gente tem ouvido da Cridas, não conseguiu caminhar aos passos da necessidade. O Família Extensa, né, que é a lei que existe, dava abrigo na própria família, um tio, um avô, um parente, né? Mas não houve assim um crescimento necessário para atender. O Ministério Público, através dos promotores de criança e adolescente, a doutora Fernanda Maria Morta Ribas e a doutora Juliana Krause, já demonstraram apoio à necessidade de votação desse projeto com urgência. Inclusive, nós anexamos a carta da Procuradoria ao projeto. A título de informação, esse projeto não só melhora a qualidade do abrigo e atendimento, mas também trará ao município uma evidente redução no gasto público hoje. O acolhimento institucional custa hoje, ao erário público, cerca de R$ 7.000 por criança, apenas contando com despesas diretas. Hoje, com família acolhedora, né, contando os gastos de administração e o Bolsa Auxílio, que em seu valor ainda será regulamentado pelo Executivo, a previsibilidade das despesas de cada criança é de em torno de R$ 1.000. Então, é uma diminuição muito grande, vereador Marcos Vieira, no custo. Isso significa que poderemos multiplicar a quantidade de atendimento, né? Nós falamos tanto na dificuldade de recursos, doutora Maria Manfron, quando se trata de projetos, e aqui este projeto faz com que seja diminuído o gasto com o atendimento dessas crianças. A cidade de Curitiba aderiu às resoluções SEDECA, Conselho Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente, nas resoluções 55 de 2016, o qual destina cerca de 21 milhões para acolhimento institucional e acolhimento familiar. E a resolução 31 de 2017, que destina cerca de 5 milhões apenas para o acolhimento familiar. As organizações estão apenas esperando este projeto de lei para acessar a estes fundos. Tanto a Fundação de Ação Social, o Ministério Público, as organizações sociais e a sociedade civil estão unidas em prol desse projeto. Nós, como Casa do Povo, peço que também se una a favor de aprovarmos este projeto. O Poder Público incentivará o acolhimento sob forma de guarda de crianças e adolescentes que se encontrem afastados do convívio da família. A lei preceitua ainda que a inclusão dessa criança e adolescente em programas de acolhimento familiar deve ser preferência ao acolhimento institucional.
O município de Curitiba criou, através da lei, o Programa de Acolhimento Familiar na modalidade Família Extensa, é o que eu já falei, e Família Acolhedora, para atender crianças e adolescentes afastados judicialmente do convívio de suas famílias de origem por medida protetiva. Como se sabe, o acolhimento é um serviço de alta complexidade de caráter transitório, onde as pessoas vítimas de violência e com direitos violados ou ameaçados são acolhidos com atendimento integral. Direitos são violados ou ameaçados nos casos de abandono, mais raros, negligência, quebra ou suspensão momentânea do vínculo familiar e comunitário. Acolhimento familiar é uma medida protetiva, temporária e excepcional, prevista em lei pelo Estatuto da Criança e do Adolescente. Trata-se de uma alternativa ao acolhimento institucional para crianças, institucional, abrigos e casalares, para crianças e adolescentes em situação de risco social que foram afastados de suas famílias de origem por decisão judicial. Caracteriza-se pela transferência temporária dos direitos e deveres parentais dos pais biológicos para uma família acolhedora previamente cadastrada, selecionada, vinculada ao programa. O acolhimento familiar é regulamentado pelo ECA e é prioritário o acolhimento institucional, por lei desde 2009. Embora seja amplamente difundido nos Estados Unidos e Europa, ainda é pouco conhecido ou aplicado no Brasil. Segundo o Dr. Sérgio Kraus, juiz da Corregedoria Geral de Justiça do Tribunal do Paraná, TJ Paraná, o acolhimento familiar tem se mostrado eficiente no cumprimento de uma pluralidade de objetivos, como o acolhimento cautelar, ou seja, nas hipóteses em que ainda não se tem certeza se a criança ou adolescente voltará para a família biológica extensa ou se será encaminhada para a adoção. Ele também ressalta com meio de preparação para adoção e, finalmente, com medida de proteção, quando inviável o retorno à família de origem ou adoção. O acolhimento familiar possui dois desdobramentos em sua execução. Família extensa, que estende para parentes próximos com os quais a criança ou adolescente convive e mantém vínculos de afinidade e afetividade. Família acolhedora, o acolhimento em qualquer família que se proponha a acolher em seu núcleo familiar sem intenção de promover a adoção. Do objetivo do projeto, excepcionalmente para jovens de 18 anos a 21 anos, sabe-se que pela experiência prática dos gestores do projeto, este momento de transição da adolescência para a juventude e aquisição na maioria civil é um momento extremamente delicado para o jovem, principalmente para aquele que durante a sua menoridade estiveram acolhidos ou em um programa de acolhimento. Este dispositivo possibilita que, em situações excepcionais, poderá a FAS, Fundação de Ação Social, gestora e articuladora do programa, e as organizações cadastradas entender pela excepcionalidade do atendimento do programa ao jovem. A medida de excepcionalidade para as pessoas entre 18 e 21 anos já é prevista no parágrafo único do artigo 2º do Estatuto da Criança e do Adolescente, nos termos da referida lei. A utilização se faz necessária no tocante da discussão entre a aquisição da capacidade civil e penal. Não é de competência deste projeto de lei a análise desta referida matéria, porém, faz-se necessária a apresentação de que há legalidade no ordenamento jurídico com a recepção desta norma. Segundo, o município poderá selecionar organizações não governamentais para administrar e gerir os serviços de acolhimento familiar, conforme os incisos 1, 2 e 3. O programa Acolhimento Familiar é vinculado à Fundação de Ação de Ação Social, gestora e articuladora da política de assistência social do município, como enuncia o artigo 3º da referida lei em discussão. Esse programa ficou legalmente vinculado exclusivamente à Fundação de Ação Social, FAS, como gestora e articuladora da política de assistência social do município. Acontece que a Prefeitura Municipal, através da FAS, no decorrer dos últimos 6 anos, apesar de muito esforço, conseguiu apenas desenvolver o trabalho com famílias extensas, não implementando o serviço com família acolhedora em Curitiba. Um dos principais entraves tem sido a dificuldade para recrutar famílias interessadas que queiram fazer parte do programa. A alteração da lei visa oportunizar as organizações da sociedade civil do município de Curitiba a possibilidade de também oferecer o serviço de acolhimento familiar.
aumentando as chances das crianças e adolescentes em situação de risco que forem retirados de suas famílias de origem. Em vez de serem institucionalizados, tenham a oportunidade de continuarem a conviver em famílias acolhedoras até que a reintegração familiar definitiva aconteça. Este dispositivo trará ao programa a efetividade necessária para que o programa Família Acolhedora seja executado em Curitiba. Mesmo após a aprovação da lei, em 2011, a Família Acolhedora caminha a passos tímidos no município. Em contraponto, este modelo baseado com o auxílio das organizações de acolhimento já tem trazido exponenciais resultados em outras cidades do Paraná, como Cascavel e Londrina. Só para o conhecimento dos senhores, vereador Rogério, já existe a lei em Londrina e em Cascavel, né, com a parceria da Procuradoria, né? Então, só para que os senhores entendam. Nessas cidades, a utilização do sistema de acolhimento familiar já é preferência, e isto reduz o impacto tanto para a criança e, obviamente, o acolhimento institucional sendo utilizado nos casos extremos. Assim, melhorando tanto a qualidade do atendimento físico, quanto do psicológico e mental da criança e adolescente através de um trabalho concentrado. Análise de custo-benefício. Os benefícios gerados com o fomento de acolhimento familiar para crianças e adolescentes em situação de risco no município de Curitiba são inúmeros, dentre os quais destacamos o custeio do programa Família Acolhedora, é em média 30% mais barato que o de acolhimento institucional. As crianças e adolescentes, destituídas do poder familiar e que não forem adotadas terão oportunidade de conviver em família, em alguns casos de permanecer nessa família após a maioridade. Crianças e adolescentes com medida de proteção poderão conviver na escola e na comunidade em geral, livres de discriminação. Essa é uma das questões, assim, bastante importante, senhor Guinter e demais senhores, que eu ouvi, né, que a criança acolhida, ela vai para a escola, mas ela não é bem recebida. Ela é vista como alguém sem família, é algo, né, bem que cria alguns constrangimentos para essa criança. Então, entendo também ser algo bastante interessante. As crianças e adolescentes destituídas do poder familiar e que não forem adotadas terão oportunidade, crianças e adolescentes com medida de proteção poderão conviver. Maior desenvolvimento neurológico e saúde emocional para as crianças e adolescentes acolhidas. O terceiro ponto, a organização selecionada deverá cumprir as obrigações desse artigo, exceto os previstos no inciso 4 e 5. Com este artigo, entendemos em definir a competência de atuação das organizações não governamentais. O que se entende é que estas estarão assumindo para si deveres e responsabilidades e estarão, assim, com uma fundação de ação social, obrigadas às seguintes funções: promover o acolhimento de crianças e adolescentes residentes em Curitiba, afastados temporariamente de sua família de origem, em família extensa ou acolhedora, visando garantir a proteção integral. Ponto 2, reduzir a população infanto-juvenil atendida na modalidade acolhimento institucional. Terceiro ponto, favorecer o fortalecimento dos vínculos familiares, facilitando a reintegração na família de origem, sempre que possível. Isto nada mais é do que se espera, com a alteração da lei, trazer acessibilidade para o programa no âmbito do município, assim como se entende que algumas funções e obrigações são pertinentes apenas à FAS e ao município de Curitiba e não serão alteradas, assim como articular recursos públicos e comunitários visando potencialização das famílias através da inserção na rede social e assistencial. O quarto, prover o repasse de Bolsa Auxílio por criança ou adolescente acolhido através do programa, tanto quanto articular os recursos públicos previamente estipulados na Lei Orçamentária Anual do município, assim como a gestão do Fundo Municipal para Criança e Adolescente. E o Fundo Municipal de Assistência Social, o FEMAS, né? Como o repasse de Bolsa Auxílio através do programa, continuam sendo sem alteração legislativa. A faixa etária das crianças e adolescentes atendidos será de 0 a 18 anos incompletos e em caráter excepcional para jovens entre 18 e 21 anos. O artigo 5º da referida lei trata exclusivamente da família acolhedora. Neste, quando se pensou
a elaboração da lei, em 2011, ainda não só era possível mensurar a necessidade do programa e quais resultados e a qualidade que este procedimento obteria. Por este motivo, o receio do legislador em estender o programa Família Acolhedora para todas as crianças atendidas pelo Estatuto. Hoje o que vemos é um prodigioso sucesso, não só nessa cidade, mas nas grandes cidades do estado do Paraná, acima citadas, né, Estados Unidos e Europa, e ampla aceitação do sistema judiciário, dos órgãos protetores, e isso nós vemos na carta que recebemos da Procuradoria. Também aqui citamos o caráter excepcional da medida para atender jovens entre 18 e 21 anos, no caso em que a FAS, Fundação de Ação Social gestora e articuladora do programa, e as organizações cadastradas entender pela excepcionalidade do atendimento no programa. Se você pode atender 7 crianças ao invés de uma, né, nós vamos multiplicar em muito o dinheiro. E o dinheiro que está no fundo não pode ser acessado se não houver esse atendimento. Quer dizer, não é um custo do município, é um dinheiro que vem federal para esse atendimento e que nós não estamos usando. O recurso existe, nós não estamos usando. Então, vem recurso federal, está no fundo e nós não temos acessado este fundo. Então, eu creio que é só isso. Diminui. A FAS vai ser beneficiada, porque deixa de gastar para que seja atendida através do fundo. Tá? As instituições, a CRIDAS, eu sei que tem mais uma que já estão inscritas, mas a FAS deverá chamar as instituições e prepará-las para o projeto, né? É que sem a lei não adianta a gente. Então a FAS ela vai preparar as organizações sociais para preparar as famílias. Não é a FAS que vai preparar as famílias. Quem irá preparar as famílias é as organizações sociais. Nós só pedimos em regime de urgência para não perder um recurso que existe, que temos poucos dias, pela informação que temos tanto da FAS como das instituições, que o recurso poderia se perder. Como nós estávamos desde novembro passando pelas comissões e tivemos o final do ano, vem todo aquele tempo que a gente tem aqui, que a gente até se organizar com as nossas comissões, eu pedi para que viesse em regime de urgência por esta questão, para que nós não perdêssemos recursos, para que só no ano de 2019 pudéssemos caminhar com a questão da lei. Então, uma das situações é essa. A outra questão da fiscalização será a própria OS, porque ela prepara a família, essa família tem que dar retorno. Essa família não vai ficar solta, não é uma família, até porque há uma continuidade no atendimento dessa OS que vai dar, que vai caminhar com eles ali, né, dando essa supervisão, e em casos em que a família não corresponde, ou porque a criança vai ser trazida periodicamente pelas instituições, e vista, como é que você está sendo atendido? Como é que está o atendimento? Como é que é essa família? Né? Então, o andamento da família, a própria organização social é que vai fazer. Porque, nesse primeiro momento, vereador Gora, o atendimento será apenas 20 famílias. Né? É um piloto, um projeto piloto, e dentro disso é que vai. E aí tem todo o encaminhamento, acompanhamento da Procuradoria, vocês conhecem que a Procuradoria da Infância e Juventude não brinca no que faz, né? Então vai estar caminhando e vai estar sim vendo como está o atendimento. O programa ele vem para atender nas famílias, para retirada, para aquela criança que chega na instituição poder ser atendido em uma família como a minha, como a sua lá, que você vai ser preparado pela instituição. Então é um atendimento um pouquinho diferente, ainda mais humanizado, né? Porque ali, quando você chega ali e você tenta falar com uma criança, o que ela quer é um pai, uma mãe, uma casa para ir. Pelo menos essa foi a experiência que eu tive lá, entendeu? Certo, um pouquinho diferente. Então, as casas lares, ela atende muito bem, mas as instituições, inclusive, tudo, nós respondendo até um pouquinho, voltando com o Goura, né, todo o atendimento é feito com a avaliação da vara da infância e da juventude. Então, não é só a vontade da criança, a vontade de uma família, não. Há instituições sérias e também a vara da infância e da juventude também fazendo esse atendimento. Só para voltar para vocês entenderem, a criança só irá ser detendida com determinação da guarda, determinação judicial.
Então, a criança não vai, não é simples, não é tão simples assim, né? A Isabela, que está aqui, junto com outras assistentes sociais, o pessoal da Cridas, obrigado por vocês estarem aqui também. Então, a coisa não será feita de qualquer jeito. Obrigado, gente, conto com o voto dos senhores. Eu creio que houve entendimento de todos nós, obrigado pela votação expressiva. Agradecer a Cláudia Faz, que vem aqui também representando a presidente Helenice Manzoni, ao Sr. Guinter, ao Sr. Gerhard, parabenizar todos da Cridas que faz um trabalho fantástico. Nós temos caminhado lá, eu fui 2 vezes, 3 vezes acho que estive no ano passado, esse ano quero voltar. Parabenizar a Leolina, que faz um trabalho, não está aqui, mas faz um trabalho também fantástico, e dizer que é isso mesmo, a lei vem para trazer fazer uma sintonia, né, com a lei que já havia uma vontade, mas ela não trazia, não oportunizava a condição de atender essas crianças na família. Então, a família acolhedora, com certeza, vai trazer benefício para essa criança, e a criança poder estar numa família, poder estar abrigada numa família, poder conviver com altos e baixos da família, porque família, cada um, a família da gente de sangue, temos diferenças, né? Mas com certeza essa pessoa também que vai ser atendida por essa família, vai entender que família, né, minha que é de italiano, fala alto, né? Tem um costume de falar alto, né? Vereadora Maria Manfron fala com as mãos, né? E de vez em quando joga até alguma coisa na cabeça do outro, né? Mas é coisa da gente. Mas é família, isso mesmo. Mas quando tudo termina, senta-se à mesa, há aquele tempo de comunhão, porque comunhão é isso. Não tem comunhão melhor do que a mesa, né? Onde a gente se senta. Porquê da mesa, né? Um dia eu vou falar aqui o porquê da mesa. Nós estamos perdendo uma coisa muito importante na sociedade, que é a mesa, né? A mesa é quando você se torna igual. Tenha problemas físicos, tenha problemas ou não, você se senta, você se torna um igual a todos eles e pode olhar nos olhos, vereador Rogério Campos, que é coisa que a gente poucas vezes faz. Então, a mesa tem uma representação muito grande. Eu sempre que tenho oportunidade aos domingos de sentar com os meus filhos e agora com os meus netos, a gente poder olhar nos olhos, brincar, falar das coisas boas, corrigir aquelas que precisam ser corrigidas. E é isso que eu entendo que a família acolhedora vai fazer e vai trazer. Fazer com que essas crianças possam se assentar à mesa. Não na mesa somente com crianças, mas com pais, com mães, com outros filhos daquela família, que vai trazer com certeza benefícios, crescimento para aquela criança. Muito obrigado aos senhores e às senhoras que vieram acompanhar essa votação e muito obrigado aos vereadores que votaram favoráveis ao projeto. Deus abençoe a todos. Muito obrigado.